Olá, vamos à reflexão do capítulo 1 do livro O Casamento que Você Sempre Quis, do autor Gary Chapman. O autor já começa o capítulo 1 com algumas perguntas bem confrontadoras, né? Que às vezes nós não paramos para pensar sobre o assunto. Qual é o propósito do casamento? O que nós estamos tentando realizar por meio dele? E quando eu estava aqui fazendo a minha meditação, eu ainda acrescentei mais duas perguntas, que é: por que nos casamos? Por que estamos juntos? Então, eu creio que são respostas muito pessoais. Eu gostaria que você meditasse na sua resposta particular sobre isso. Para um pouco, pensa, medita. O que te faz estar junto com o seu cônjuge? Por que você casou com ele? Traz à sua memória esses sentimentos, esses desejos e esses objetivos. O que você pensava quando você casou continua sendo igual agora? Você amadureceu o seu pensamento? Você aprofundou mais os propósitos, o que você quer realizar através do casamento? Pensa sobre isso. Para um pouquinho, se precisar, escreve essa pergunta, mas não deixa ela passar e segue adiante. E algo muito importante, né, que nós precisamos realmente buscar a sabedoria de Deus para responder essas perguntas. E como eu disse para vocês, elas são realmente perguntas muito pessoais que podem ter respostas diversas, né? Ele mesmo dá algumas respostas lá no começo do livro, né? Mas eu quero trazer para você a minha resposta, complementando a resposta dele, que a dele é a seguinte: o propósito supremo do casamento é a união de dois indivíduos no nível mais profundo possível e em todas as áreas, o que, por sua vez, proporciona o maior sentimento de realização ao casal e, ao mesmo tempo, serve melhor aos propósitos de Deus para a vida deles. Isso já é muito profundo. E eu quero acrescentar para você algo, enquanto eu estava meditando, né, que também complementa um pouco esse propósito do casamento, levando em consideração Marcos, do 12 ao 34, quando Deus fala das duas leis, né, que amarás o Senhor teu Deus e amarás o próximo como a ti mesmo. Então eu vejo que um dos propósitos do casamento também é servir o outro. Porque se eu amo o meu próximo, eu também vou servi-lo. E quem é o meu próximo? Quando nós deixamos os nossos pais, nossas mães, o nosso próximo, nosso primeiro próximo se torna o nosso marido ou as nossas esposas. Eles são os nossos primeiros próximos, então servir eles é realmente amar a eles como a nós mesmos. E amar e servir, queridos, é cuidar, é fazer o bem, é amparar, é estar presente, é estar naquele relacionamento. Então, homem e mulher se completam através de todas as diferenças possíveis. O homem, no Jardim do Éden, ele tinha o companheirismo de Deus e ele se relacionava face a face com Deus. E vocês conseguem entender a dimensão disso? Que o homem estava lá no Jardim do Éden e ele se relacionava face a face com Deus. Na viração do dia, Deus vinha e conversava pessoalmente com o homem. E ainda assim, Deus percebeu que, apesar desse relacionamento tão profundo, Deus percebeu que o homem precisava de alguém ali, junto com ele. E é muito interessante, né? Porque daí ele criou, então, a mulher, né? Mas depois, para explicar este relacionamento, andando na sequência do capítulo, ele usa nada menos que a Trindade para explicar o que é dois que são um. E essa unidade, né, essa trindade, né, são três pessoas que são uma. Quando ele explica lá nos triângulos, né, explicando a trindade, que são três
3 vértices, e essas 3 vértices, elas podem se virar para todos os lados, cada um com a sua função, mas os 3 serão um. E depois ele explica o casamento, que Deus tem que estar na vértice de cima e as 2 vértices de baixo, marido ou mulher, podem ser alterados, um na esquerda, outro na direita, um na direita, na esquerda, não importa. Mas Deus precisa estar sempre acima. Eu achei isso tremendo, essa comparação que o autor faz sobre a unidade no casamento, nós olharmos como a unidade da Trindade. Achei isso fantástico. Bom, e aqui também esta unidade, algo muito importante. Essa unidade, ela pode ser um sonho para você, mas eu quero que você traga à sua memória o versículo que está lá em Lucas, capítulo 1, 37, que diz: portanto, para Deus não existe nada que lhe seja impossível. E então, se você olha para o seu casamento e você vê que é só a sua parte que está se dedicando, que está se esforçando para melhorar o relacionamento, eu quero hoje deixar um convite para você. E eu quero que você comece por você. Comece por você a ter pequenas mudanças. Comece por você a examinar suas atitudes. Não se ofenda por atitudes que o seu cônjuge tem e ele nem sabe que ofende você. Comunique mais. Tenha pequenas conversas. E muito importante, fale para ele ou para ela sobre você, sobre como você se sente sobre determinada situação que você está percebendo que não está bem. Fale, comunique, crie um momento. Você sabe qual é o melhor momento, qual é aquela hora que não vai ter incômodo, que você não vai ser, não vai ter filho chamando, vizinho batendo na porta, telefone tocando. Você sabe qual é o melhor momento. E você tem o Espírito Santo que você pode a todo momento pedir que esteja ali, que te guie, que te ilumine, que abra um momento para que você tenha uma conversa. Então, comunique. Comunique, não deixe de se comunicar. Examine o seu casamento, mas também examine você. E não desista. Não desista. O capítulo 2, ele traz respostas muito objetivas e princípios claros que vão ajudar você. E eu espero você, então, para o capítulo 2. Até lá!